Olá, turma. Espero que todos estejam bem. E vamos começar mais uma aula de história sobre origens da humanidade. Gente, na África a gente tem os vestígios mais antigos sobre a origem da humanidade. Como surgiu o homem, né? Segundo alguns pesquisadores, os fósseis mais antigos de nossos ancestrais estão no continente africano. Esses ancestrais teriam vindo da África, se espalhando para outras regiões do mundo, como Ásia, Europa, América e Oceania, os outros continentes. O ser humano e seus parentes ancestrais fazem parte da família biológica chamada de hominídeo. Dentre os hominídeos, vamos destacar o gênero Australopithecus e o gênero Homo, que são os nossos ancestrais. Vamos falar um pouquinho dos nossos ancestrais. As espécies mais antigas de Australopithecus vieram na África há cerca de 4,5 milhões, gente, de anos atrás. Caminhavam em pé, eles eram bípedes semi-eretos, eram poucos curvados. Tinham até 1,20 m. Os dentes eram resistentes, eles comiam o quê? Vegetais, sementes, raízes. Eles se alimentavam dessas coisas. Mas também alguns comiam lagartos, ovos e pequenos mamíferos, gente. A maior parte dos australopithecus extinguiu-se há 1 milhão de anos. Ai, mas por que eles não existem hoje? Porque eles se extinguiram para dar origem à nossa espécie como a gente é hoje, né? Foi toda uma caminhada, foi todo um processo, segundo os historiadores. Olhe, já as espécies mais antigas do gênero Homem, que viveram na África há aproximadamente 2 milhões de anos. Entre as principais espécies do gênero Homo estão o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens. Desse gênero, esse ramo dos homens sobreviveu apenas a nossa espécie, que nós somos considerados Homo sapiens. Fósseis de Homo habilis foram encontrados em regiões que hoje pertencem à Tanzânia e ao Quênia. Esses hominídeos viveram há cerca de 2 milhões de anos atrás, gente. Tinham um crânio redondo, dentes menores que os dos australopithecus, porque os australopithecus eram mais parecidos com os macacos, vamos assim dizer. Já o gênero Homo já é mais parecido com o homem, tem características mais humanas. Já outros fósseis do Homo erectus foram encontrados entre 2 milhões e 300 mil anos atrás, na China, em Java e no norte e nordeste e sul da África, gente. Eles tinham uma postura mais ereta e as proporções do corpo eram semelhantes à nossa, Homo sapiens, né? Já na Ásia Central e na Europa foram encontrados fósseis do Homo neanderthalensis, gente, que teria vivido entre 130 e 30 mil anos atrás. Faziam ferramentas, faziam abrigo, faziam ornamentos. Já começavam a viver em sociedade, né? Olha essa daí, essa imagem é uma vista conhecida como Garganta de Oduval, da Tanzânia. E nela foi encontrado vestígios do Homo habilis. Olha aqui esse painel que a gente tem da evolução, né, do gênero Homo. Nós temos aí a primeira imagem, que é do Homo habilis, conhecido como homem habilidoso, gente. Ele produziu os primeiros instrumentos de pedra e madeira. Viveu aproximadamente 2 milhões de anos atrás no continente africano. Alimentava-se de vestígios e carnes. Aí temos o segundo homem, né, esse com a lança, que é chamado de Homo erectus, homem ereto. Ele foi a primeira espécie a ter uma postura mais ereta, por isso o nome, né? Que lhe permitia, por exemplo, enxergar uma distância maior e ter as mãos livres para caçar e se proteger de predadores.
Ele viveu há 2 milhões de anos até cerca de 300 mil anos atrás, em regiões do continente africano, europeu e asiático. Esse hominídeo, gente, ele vai aprimorar os instrumentos de pedra, vai caçar e vai ter maneiras mais organizadas para sobreviver, gente. Também foi o primeiro a utilizar o fogo. Aí nós temos outro, que é o Homo neanderthalensis, um homem de Neandertal. Ele foi encontrado na região do Vale de Neander, na Alemanha, por isso o nome, Homem de Neandertal. Viveu aproximadamente de 135 mil anos até cerca de 34 mil anos atrás, na Europa, Oriente Próximo e Ásia. Gente, ele desenvolveu instrumentos de pedra como faca, raspadores e pontas de lança. A construção desses instrumentos exigia muito controle nas mãos e uma ideia mais prévia, mais exata do trabalho a ser realizado. Segundo pesquisadores, o Homo neanderthalensis já possuía uma linguagem falada, ele já falava, gente. Cuidava dos mais idosos e dos doentes, além de colocar flores e pedras nas sepulturas, nos túmulos, quando enterrava seus mortos. Ele já estava tendo costumes, né, que a gente ainda tem hoje. Por último, aí temos o Homo sapiens, que é o homem que sabe, que somos nós hoje, né? Por que temos esse nome, gente? Porque desenvolvemos a consciência reflexiva. A gente pensa antes de agir. A gente pensa, a gente inventa coisas, a gente pensa como sobreviver melhor, né? Há evidências arqueológicas que a gente surgiu há 200 mil anos atrás. Essas evidências foram encontradas no continente africano. Essa espécie de qual fazemos parte é o ser humano moderno. Além da consciência reflexiva, os sapiens aprimoraram a linguagem falada e escrita, a produção de tecnologia e a capacidade de expressão artística. A partir de 10 mil a.C., desenvolveram a agricultura, a criação de animais, a organização dos primeiros centros urbanos e etc., gente. Vamos evoluindo até o que somos hoje. Sítios arqueológicos. Gente, os locais onde são encontrados esses vestígios das atividades humanas são chamados de sítios arqueológicos. No continente africano há muitos desses sítios. Um dos mais conhecidos é Maropeng, que é localizado na África do Sul. A palavra Maropeng significa o quê? Significa retorno ao local de origem. Ali existem áreas de escavação que foram consideradas o berço da humanidade. Na região de Maropeng foi construído um moderno museu que expõe inúmeros fósseis de hominídeos. Entre esses fósseis destacava-se um conhecido como Senhora Place, que consiste em um esqueleto de australopitecos africanos de mais de 2 milhões de anos atrás, e outro conhecido como Pezinho, que é um exemplar de um ancestral com idade entre 3,1 e 4,1 milhões de anos. Nós temos aí na imagem um visitando olhando um painel, né? Um painel exposto no centro de Maropeng, próximo a Joanesburgo, África do Sul. Aí nós temos um mapa, né, gente? Nesse mapa, nós temos alguns sítios arqueológicos da África, onde viveram diversos tipos de Australopithecus, de acordo com as cores aí que a gente tem na legenda, né? Temos onde viveu os Australopithecus ramides, que foi perto aí do Forte Ternã, embaixo dessa linha do Equador. Temos aí os Australopithecus afarenses, o Homo habilis, o Homo erectus, várias coisas. Esses são sítios arqueológicos da África. E cada sítio desse está representado aí, olha, as suas cores, né?
De acordo com essa legenda, onde estava o Homo sapiens moderno, aí esse quadrado laranja está mais aqui no finalzinho do mapa, né? No sítio arqueológico da África, a gente vem aí em classes, biombos, né? Aí vocês vão observar o mapa, tem as questões que eu vou colocar aqui na atividade, né? Mas por hoje, esse era o nosso conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima aula.